Bom dia, Aline do canal Bourgogne, esse canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E hoje eu quero falar de Chambord-Musigny. Chambord-Musigny é um vilarejinho de 300 habitantes que está situado ao norte de Beaune, na famosa Côte de Nuits, tá? Então eu vou falar um pouquinho das características do vinho de Chambord-Musigny. Os vinhos de Chambord-Musigny, ou seja, esses pequenos vilarejos dão nome aos grandes vinhos, então aí vocês vão poder começar a se familiarizar um pouquinho mais, né, com os nomes aqui da Bourgogne, da Côte de Beaune, da Côte de Nuits. Chambord-Musigny, tudo Pinot Noir, tá? São vinhos mais delicados, mais sutis, alguns até mais florais, então é um vinho tinto extremamente delicado. Se eu fosse comparar com tecido, por exemplo, eu compararia com a seda, tá? E é um vinho, então, que a delicadeza dele muitas vezes, né, vai combinar com uma carne branca. Eu falo que às vezes pode ser o vinho tinto de verão, muitas vezes aqui, quando tá muito calor, que vocês estão comigo, aí nós vamos num restaurante, às vezes eu opto por um Chambord-Musigny. Então, Chambord-Musigny eu tenho, né, o Borgonha. Bom, o Borgonha eu parto do princípio que a uva pode ter vindo de qualquer lugar da Borgonha, o village, então a plantação de Pinot Noir tem que estar no setor, né, no vinhedo, né, que é Chambord-Musigny, porque como vocês sabem, na Borgonha, o nome do vinho, né, aquele nome do rótulo é o endereço da uva. Eu tenho um Premier Cru, inclusive eu tenho um Premier Cru em Chambord-Musigny que é extremamente renomado, famosíssimo, com preço, porque é raríssimo, com preço de Grand Cru, inclusive, que é o Chambord-Musigny Premier Cru Les Amoureuses. E em Chambord-Musigny eu vou encontrar duas terras classificadas em Grand Cru, tá? Então, que é o Musigny e o Bonnemar. O Musigny, que é um vinho raríssimo também, eu tenho na totalidade 10 hectares, então aí isso é a Borgonha, 10 hectares, e aí eu tenho produtores que vão ter pedacinhos de terra lá, meio hectare, 2 hectares, e o maior detentor de Musigny, né, é a vinícola, o Georges de Vogüé. Então eles têm 7 hectares em Musigny, inclusive eles têm uma grande curiosidade, porque eles têm uma plantação de Chardonnay, né? Então, como é a exceção, essa é a riqueza da Borgonha. Eles fazem Musigny Grand Cru. Bom, se é Musigny, é Grand Cru, mas de Chardonnay, ou seja, branco, tá? Eles fizeram isso até 1993. Depois, eles tiraram tudo, né? Porque eles consideravam que já não estava mais, a planta não estava mais produtiva por alguma razão. Eles tiraram tudo, replantaram, mas só foram produzir novamente Musigny Grand Cru branco em 2015. Então ficou mais de 20 anos aí produzindo, nesse período, nesse intervalo de 20 anos, né? É a curiosidade, eles produziam então um Chardonnay, mas imagina um Chardonnay na qual a planta estava numa terra classificada Grand Cru. Então ele preferiu desclassificar porque ele acha que o vinho tinha que ser digno da qualidade de Grand Cru. Então, durante esse intervalo de 20 anos, como as parreiras eram muito novas, ele preferiu desclassificar e produzir um Borgonha. Então, imagina a cota desse Borgonha, porque era um Borgonha, né? No rótulo estava Borgonha, mas a proveniência, né? A uva vinha de Musigny. E isso não estava marcado no rótulo. É aí que é interessante, né? O encontro, conhecer os produtores, porque isso acontece muito aqui, né? Eu sempre falo dos tesouros escondidos, de vocês não ficarem só lendo o rótulo Grand Cru, não, deixa levar, deixa experimentar, procura, mas é um Premier Cru que está situado aonde, como que o produtor faz isso, enfim, né? Lógico, o Grand Cru nós pensamos que é sinônimo de qualidade, mas muitas vezes eu falo que a gente não pode ficar só bloqueado no rótulo, não, vão além porque vocês vão encontrar bons tesouros, tá? Então, resumindo, Chambord-Musigny é um vinho mais feminino, é um vinho mais delicado, tá? Quando eu falo feminino, não é para mulher, não é só para mulher, não é nada disso, feminino no sentido da delicadeza dele, né? Do refinamento, da delicadeza, tá? Espero que vocês tenham gostado e à très bientôt!